Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam inundando os nossos corações. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 127, que diz assim a palavra do nosso Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá o sono aos seus amados. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, por esse dia, pelas nossas vidas. Te agradeço pelo teu cuidado, te agradeço pela tua bondade. E agora queremos te suplicar por essa porção da tua palavra, que tu possa estar falando a cada coração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. De acordo com a Unicef, pesquisa essa feita no ano de 2014, havia no Brasil 8 milhões de crianças abandonadas. Segundo o IBGE, de 2002 a 2015, os números de divórcio no Brasil aumentaram 300%. É interessante que dados como esses nos servem para alertar o perigo que a família está correndo, sem contar o número de suicídio, de adolescentes que tem aumentado assustadoramente de 5 anos para cá. E surge uma pergunta: o que tem sido feito da família? Será que ela perdeu o seu valor? E nós? O que nós podemos fazer para estar mudando tudo isso? A família, ela é a base da sociedade e, assim também, consequentemente, a base da igreja. A instituição mais antiga do mundo e a mais importante que existe, e sem a qual nenhuma outra existiria. O Salmo de número 127, que é conhecido como o Salmo da Família, ele é de autoria de Salomão, terceiro rei de Israel, filho de Davi. É interessante que Salomão ele veio de um lar totalmente desestruturado. Ele foi um homem que ele nunca teve um referencial, assim, um exemplo do que era ter uma família feliz, do que era ter uma família nos padrões, nos parâmetros de uma família feliz. Porém, ele tinha em mente, mesmo sendo conhecido como o homem que foi casado com 1000 mulheres, mas ele tinha em mente o que era ter um lar feliz, embora não tivesse. Ele tinha em mente o que era ter um lar estruturado, mesmo não tendo. Quando Salomão escreveu esse salmo, ele não estava falando da sua própria família, mas ele estava falando da família que ele gostaria de ter. Com base nesse texto, eu vejo 3 verdades que aponta para as nossas vidas hoje, nos dias de hoje, que nos aponta para a necessidade que nós temos hoje de estar protegendo as nossas famílias. Então, gostaria de estar
com base no texto aqui demonstrado, estar mostrando 3 verdades que o Salmo 127 nos ensina para proteger as nossas famílias. Primeira verdade que esse texto nos aponta é que Deus quer edificar a sua família. O texto diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois é Deus que dá aos seus amados o sono. Isso acontece, amados, em 2 momentos que Deus ele quer edificar a sua família. No momento de estruturação e no momento de proteção. Quando falamos de estruturação, na primeira parte do versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Ou seja, é Deus quem edifica a família. Uma família em qual a presença de Deus não se é buscada é uma família fadada ao fracasso. Salmo de número 128, versículos de 1 a 4, nós lemos o seguinte: que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele comerá do trabalho das suas mãos e tudo lhe irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa, e teus filhos será como plantas de oliveira à roda da mesa. E assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus, ele não quer passar desapercebido na sua família. Ele quer ser um membro ativo e participante nas decisões do lar. De que maneira? Quando você for tomar uma decisão importante, consulte a Deus. Peça a Deus que te dê sabedoria para que você tome a decisão acertada na sua vida, no seu lar. Ele quer trabalhar na sua vida e não somente na estruturação, mas também na proteção, porque é Deus quem protege a família. Muitas famílias têm investido nos dias de hoje em segurança, alarmes, muros altos, cães ferozes e por aí em diante. E quem confia verdadeiramente em Deus sabe que não existe segurança criada pelo homem que pode impedir a ação dos meliantes. Que quando um bandido quer entrar numa casa, ele dá um jeito, ele entra mesmo. A não ser que Deus esteja guardando essa família. Veja bem, eu não estou dizendo que para você deixar a sua casa aberta, para você deixar a sua casa desprotegida. Você precisa fazer a sua parte, sim. Mas a primeira e principal proteção que eu estou tentando dizer deve ser buscada na presença de Deus. Porque Salmo de número 91, versículo 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você tem feito a sua casa um esconderijo do Altíssimo? Deus tem se alegrado em estar na presença da sua família? Nós vemos aqui no versículo 2 que inútil será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois é o Senhor que dá aos seus amados o sono. Nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso de um lar. Tantas pessoas têm destruído a sua vida correndo atrás do sucesso financeiro,
e jogado no esgoto o seu lar. Eclesiastes capítulo 3 nos ensina que existe um tempo para todo o propósito debaixo da terra. Existe tempo de trabalhar e existe tempo de cuidar do seu lar. Esteja atento. Esteja atento ao tempo que Deus tem proporcionado na sua vida. Nós precisamos aprender a colocar Deus na frente de tudo aquilo que porventura pode te tirar o sono. Se você anda muito preocupado com o seu trabalho, coloque Deus à frente, entregue nas mãos de Deus. Se você está preocupado com o futuro da sua família, coloque Deus à frente da sua família e durma tranquilo. Segunda verdade que esse texto nos ensina, que os filhos são herança do Senhor. Toda herança vinda da parte de Deus, você precisa entender que ela é boa e ela é bem-vinda. No entanto, ela precisa ser cuidada e ser protegida. O texto aqui nos fala que o fruto do ventre, ou seja, que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão. Nós precisamos entender que essa herança vinda da parte de Deus é bênção na sua vida. Então, se você tem filhos, você é uma pessoa mais que abençoada. Porque é uma herança vinda da parte de Deus. Que Deus escolheu você para ser pai, Deus escolheu você para ser mãe dos seus filhos. E isso é um presente vindo da parte de Deus. E é interessante que fala que como flechas na mão do valente, assim são os filhos que nós temos. Nós precisamos entender que existe até um ditado popular que diz que a flecha lançada, as palavras ditas e a oportunidade perdida, elas não voltam atrás. Como flechas na mão do valente. Quando o salmista ele diz isso, é que uma flecha ela chega aonde muitas vezes a espada não consegue alcançar. Nas batalhas no período medieval, até mesmo nos tempos bíblicos, as flechas eram usadas como armas de longo alcance, pois elas chegam muitas vezes onde o guerreiro às vezes não consegue chegar. Então, os pais eles devem segurar os seus filhos com firmeza, da maneira certa, e por que não dizer com carinho, com cuidado, sem se ferir, como um guerreiro prepara as suas flechas para lançar. No período bíblico de Salomão, que um flecheiro ele tinha a responsabilidade de ser um atirador de elite. Que ele lançava sua flecha na certeza que ele ia acertar, ele não podia errar o alvo. E eu quero dizer para você que está nos assistindo nesse momento, que como um arqueiro ele segura suas flechas, vocês pais devem saber o momento certo de soltar os seus filhos, pois os pais só devem soltar os seus filhos no momento em que você terá certeza que eles irão acertar o alvo. Você não deve soltar o seu filho, você não deve lançar o seu filho se você não tem certeza que ele irá acertar o alvo.
Falando ainda dos arqueiros, é interessante, eu estava lendo um livro que dizia que no período medieval, um arqueiro ele encerava as hastes das suas flechas e era cuidadosamente preparadas para acertar o alvo. Ou seja, eles só pegavam aquela flecha quando eles tinham certeza que eles iam acertar o alvo. E o nosso papel como pais é preparar os nossos filhos para que, custe o que custar, eles acertem o alvo. Os seus filhos têm acertado o alvo? Você tem preparado os seus filhos com cuidado para que eles venham acertar o alvo? Pense a respeito disso. Uma terceira verdade que esse texto nos aponta, que os filhos são defensores dos pais. No versículo 5 aqui do texto que nós lemos, diz que feliz é o homem que enche a sua aljava, né? Ou seja, que tem muitos filhos, pois não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, o texto bíblico, o apóstolo Paulo diz que para você honrar o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias da sua vida e que tudo te vá bem. Feliz é o homem que tem filhos. E mais do que feliz é o homem que tem filhos bem criados. Filhos criados na presença de Deus. Tantos pais que não querem saber dos filhos, tantos filhos que não querem saber dos pais. Tantos pais que não conversam com os filhos, tantos filhos que não conversam, estão brigados com os pais. O texto diz que ele não será envergonhado quando seus inimigos baterem à porta. Ou seja, você prepara os seus filhos como flecha na mão dos valentes, porque a flecha chega onde a espada não vai chegar. Ou seja, seus filhos vão chegar aonde muitas vezes você não vai ter força nem vigor para conseguir chegar. Os inimigos que o texto fala aqui que vão bater a porta é a velhice, é a solidão, é a doença. E os filhos, eles têm que ter o coração preparado para estar cuidando dos seus pais. Eles têm que ter o senso de gratidão, de que um dia os pais cuidaram deles, agora é a vez deles cuidarem de seus pais. Muitas vezes nós vislumbramos um futuro profissional para os nossos filhos, que isso em si não é errado, você está corretíssimo se você tem investido no futuro profissional do seu filho, mas lamentavelmente nem sempre temos a mesma disposição quando o assunto é investir na vida espiritual dos nossos filhos. Muitas vezes nós não temos o mesmo cuidado quando é ensinar um caminho espiritual para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles desejam. Os nossos filhos, eles precisam ver em nós a seriedade e o compromisso com as coisas de Deus. Você precisa ser o exemplo para o seu filho. Lamentavelmente, muitos pais têm escrito lições para a vida dos seus filhos e têm borrado com o próprio braço, pois não tem sido exemplo na vida dos seus filhos. Quer seja na igreja, quer seja na rua, quer seja em casa,
A sua família é uma das instituições mais difíceis de ser mantida. Ser família não é fácil, nunca foi e nunca será, mas você precisa perseverar, você precisa lutar pela sua família, pois quando ela é conduzida devidamente certa, é a maior bênção na sua vida. Salomão, ele não teve a família que ele gostaria de ter, mas você pode. Por isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Procure ser bênção na vida da sua família. Procure investir tempo com a sua família. Procure orar com a sua família. E desejo profundamente que a presença de Deus venha a ser uma realidade construtora, protetora, provedora e, acima de tudo, salvadora na sua família. Que você possa refletir a esse respeito e que Deus assim o abençoe. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pela tua direção. Queremos te suplicar a tua ajuda, ó Pai, na direção, no rumo que nós temos dado à nossa família. Eu te suplico, ó Pai eterno, que o Senhor esteja protegendo, abençoando, guardando todas as famílias da face da terra e principalmente as nossas. Ó Pai Santo, nos use como um agente de transformação na vida das nossas famílias. Esteja abençoando, ó Pai, todos aqueles que estão passando por enfermidade, aqueles que não têm o seu ente querido, ó Pai, que nesse momento tão difícil pode estar abraçando eles, ó Pai. Que o Senhor dê um abraço eterno de amor e o quanto antes libere cura, ó Pai, segundo a sua vontade. Eu te suplico também por todos aqueles que estão nos hospitais trabalhando, ó Pai, também, todos aqueles na área da saúde, que o Senhor esteja guardando e protegendo. Eu te suplico por todas as autoridades civis e militares, ó Pai, do nosso país. Eu te suplico também, ó Pai, por todos os nossos governantes, dê sabedoria para eles, ó Pai, nesse momento tão difícil que o nosso país está enfrentando. Queremos te suplicar por todos os missionários na face da terra, e em especial eu te suplico, ó Pai, pelo Congresso Proclamai, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando esse Congresso, que o Senhor esteja abençoando também, ó Pai, as vidas de todos aqueles que estão trabalhando. Ó Pai Santo, guarda as nossas vidas e declaramos, ó Pai, que a sua graça é suficiente para nós e por isso esteja abençoando as famílias, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e que tenha um ótimo dia na presença de Deus.